Boa noite, pessoal. Meu nome é Isadora, aqui da Challenge Intercâmbio. A gente está aguardando a Camila, da Gizma, conectar aqui com a gente para a gente começar a nossa live da semana da Alemanha aqui na Challenge. Então, Camila deve estar chegando daqui a pouquinho. Vamos ver. Camila está conectando. Vamos aguardar a conexão. Oi, Isa, tudo bem? Oi, Cá, tudo bem e você? Eu tô bem também, muito obrigada. Obrigada pelo Obrigada. convite, bom te ver. Obrigada a você pelo seu tempo, né? A Imagina. gente já trabalha há muitos anos junto, eu e a Ká, e a gente está tendo essa oportunidade agora, ela na Gizma e eu aqui na Challenge, da gente trabalhar junto novamente. Sim, mundos novos para nós duas. Exato, é verdade. Então, só para a gente começar a introdução, então a gente está aqui na nossa semana da Alemanha, né, com os parceiros da GUS aí dando pra gente um show e uma aula de Alemanha, e a gente também está com vários posts todos os dias aqui no nosso Instagram sobre o destino à Alemanha, né? Uhum. E o bacana é como o nosso público ele é muito Canadá, a gente conseguir fazer uma comparação aí no início, né? Pra gente. Eu moro aqui em Toronto, a Cá tem uma experiência muito grande com o mercado canadense também. Sim. Então, vamos começar aí comparando primeiro, Cal. O que você acha que é semelhante quando a gente fala de destino Canadá e destino Alemanha? Sim. Primeiro, boa noite, pessoal. Acho que a Isa já me apresentou, mas só para quem está chegando agora, eu sou a Camila, represento a Gizma aqui no Brasil. E é um prazer falar aqui para vocês. Então, a sua pergunta, Isa, é a principal, a diferenças? Você Eu acho que disse? a gente pode começar com a semelhança, né? O que atrai as pessoas A aqui principal para vir para o semelhança. Canadá e as pessoas irem para a Alemanha? Atualmente as pessoas que vão para o Canadá, posso dizer isso com propriedade, muitas pessoas pensam em migrar para o Canadá, né? Embora com a família de Malicuia, e acredito que é um dos carros-chefes aí da Challenge em trabalho. O que posso dizer é que a Alemanha tem uma facilidade incrível, embora pouco conhecida por brasileiros, nessa facilidade de ir embora, né? Ou sozinho ou com a família, mas de realmente ir embora, estudar e criar uma carreira nesse país. Né? E também a facilidade, a moeda. Apesar de ser euro, ser um pouquinho mais que o dólar americano, as pessoas falam, vou para o Canadá porque o dólar é mais barato. O euro, apesar de ser um pouco mais alto que o dólar americano, o euro canadense, o custo de vida, por exemplo, em Berlim, talvez seja pau a pau ali com Vancouver, né? Que é Uhum, uma cidade bastante cara, apesar das pessoas não saberem disso. Então, é acredito que verdade. sejam as principais semelhanças. Então a gente sempre que fala, eu quero mudar do Brasil, o primeiro destino que tem na cabeça dos brasileiros hoje é o Canadá, né? E é isso que a gente veio mostrar hoje, que não temos só o Canadá como opção, ou a Austrália, ou a Irlanda, que também foi um destino de muita alta, né, nos últimos anos, né? Mas Sim, vamos apresentar então a Alemanha como uma grande opção. exatamente. E como a Gizma consegue ajudar o estudante nesse primeiro passo? Principalmente porque as pessoas pensam na dificuldade de língua, né? Da língua. Nossa, mas eu não falo alemão, né? Então, como que a gente consegue introduzir esse destino para esse público? Ótima pergunta, Isa. Aliás, é muito importante que seja dito, porque assim, para ser mais exato, eu ia falar mais de 50%, mas para ser mais exata, 56% da Alemanha fala inglês. Qualquer pessoa que você olhe lá e talvez esteja, né, abaixo dos 50 anos, abaixo dos 40, vai, eles vão falar inglês normalmente porque é muito ensinado nas escolas atualmente. Então, as pessoas que vão para a Alemanha, óbvio, é a mesma coisa da gente ir para qualquer país sem falar o inglês, quando, né, país que tem o inglês como a primeira língua sem falar o inglês. Tem certas dificuldades na hora da procura do emprego. Mas na Alemanha, apesar da maioria do brasileiro não falar alemão, é muito tranquilo
se virar, é muito tranquilo, às vezes, arrumar um emprego, lógico que não vai ser um CEO, não vai ser um engenheiro, não vai ser um médico, mas é muito tranquilo chegando só com o inglês, sem o alemão. Em Berlim, tem muita gente que fala, ah, não, lá não fala inglês, é muito difícil. A gente tem que levar em consideração que 1/3 da cidade são formados por pessoas internacionais. Então, sim, Uhum. muita gente fala alemão, porque eles não vão, perdão, inglês, porque são pessoas do mundo inteiro que já não chegam lá falando alemão. Então, é bem tranquilo. Tem aluno, apesar da gente não recomendar, que faz o nosso hire e fala, eu cheguei sem alemão e tô indo embora sem o alemão. Eu consegui me virar os 2 anos só com o inglês. Legal. Que não é o que a gente quer, mas só para que você tenha uma ideia de que dá para viver só com o inglês. Legal. Então, a gente tem dois caminhos aí para seguir quando a gente fala em Higher Education na Alemanha, né? A gente tem a vertente que são os cursos em inglês, né? Que a pessoa não precisa se preocupar com o alemão a princípio Uhum. para ser admitido no curso, né? Mas a gente tem também os cursos 100% em alemão, que é aí que são os cursos que a gente fala que são os cursos gratuitos, né? Que as pessoas não vão pagar por esse curso, né? Então, Exatamente. isso tem atraído muitos brasileiros que falam assim, nossa, eu não vou pagar o curso. Tá, mas você tem Sim. que falar alemão, né? Então, como É. que funciona esse processo de ajuda da Gizma para essa preparação do brasileiro que não fala nada de alemão até ele ter o alemão para ingressar numa universidade? Certo. A Gizma, só para que as pessoas saibam, é uma business school, né? Ela já tem, né? Ela foi fundada em 1999. A gente tem várias empresas multinacionais parceiras que são bem conhecidas, então o pessoal aí já deve ter ouvido de falar da Volks, da Google, obviamente, da Oracle, da BMW. Então são empresas parceiras da Gizma. Mais para frente, se for do interesse de alguém, eu explico como é essa parceria. Mas o que acontece dentro da Gizma? Nós temos 2 departamentos. O departamento de línguas, que é o departamento que tem o curso de férias em alemão, e a gente tem o preparatório, que a gente chama de Pathway, que a gente prepara o aluno durante mais de 40 semanas com os níveis de alemão para que ele ingresse numa instituição pública de ensino. Pode ser privada? Pode, mas a maioria dos alunos querem estudar em universidades públicas. Diferente aí, de novo, vamos comparar com o Canadá. O Canadá, se você é internacional, se você não é um cidadão, você paga o ensino público, do mesmo jeito. Né? Por mais que seja público, se eu estiver errado, você me corrija, Isa. É isso Mas você mesmo. acaba pagando. E na Alemanha, não. Todo mundo que pisou lá tem acesso à educação pública gratuita. Tá? Gratuita é porque não tem mensalidade. Os alunos pagam aí taxas semestrais que vão no máximo 300, 400 euros por semestre. E dentro da Gizma também nós temos outro departamento, que é o departamento de ensino superior, de Higher Education, que são cursos de bacharelado, de master, de MBA, que são ministrados em inglês. Então nós temos essas duas partes. O que ensina o alemão para o aluno que quer fazer o ensino superior na Alemanha mesmo, em alemão, Uhum, ou o aluno que quer estudar em inglês o seu ensino superior. legal. É isso que a Camila falou, é muito importante. Então, quando a gente fala de Canadá, a gente tem o college público, a gente tem o college privado, a gente tem as universities, tudo é pago, né? O brasileiro tem que pagar 100%. Quando a gente fala de Alemanha, a gente tem essa opção dos colleges das universidades públicas. E aí, Uhum. mesmo que seja brasileiro, não precisa ter dupla cidadania, não precisa ser cidadão italiano, não precisa ter cidadania portuguesa. O brasileiro mesmo, passaporte brasileiro, desde que tenha o nível de alemão necessário, você consegue, então, ingressar em diversos cursos e diversas instituições alemãs, né? E essa preparação da Gizma tem sido um grande sucesso. Então, a pessoa com um nível muito básico de alemão ou zero, a Gizma está fazendo essa preparação, e o legal, a pessoa pode começar já, do Brasil, né, É. Cá? Eu não gosto de usar o termo de que é a parte boa da pandemia, porque eu não acredito que teve parte boa, né? Mas usando esse termo grosseiramente, a parte boa da pandemia foi que a gente desenvolveu o ensino à distância e tá super bem, né? Então, os alunos podem se preparar no Brasil e embarcar a qualquer momento. Então, tem gente que fala, eu vou ter que fazer os 44 semanas
de preparatório, eu vou fazer 22 no Brasil e 22 na Alemanha. Ou não, vou fazer tudo no Brasil, ou vou fazer tudo na Alemanha. Então, a gente desenvolveu esse departamento de ensino à distância, que está dando super certo, porque pelo fuso da Alemanha, as aulas ou é muito cedinho no Brasil, o que é ótimo, ou é na hora do almoço. Então, Uhum. pelo nosso fuso horário, casou perfeitamente, está sendo bastante popular essa opção. Legal. E também o bacana é que a Gizmo auxilia com toda essa parte de aplicação para essas universidades, né? Sim. A Gizma, né, o aluno, não só na aplicação da universidade, o aluno, para quem não sabe, o brasileiro não precisa de visto, né? A gente pode falar isso depois, são pouquíssimos países da América Latina que têm a isenção do visto. A Gizma ajuda o aluno desde o momento que ele chega e precisa aplicar para o visto, e também na hora que ele decide aplicar para as universidades, nós ajudamos ele com até 5 aplicações. Então, o aluno vai chegar, vai falar assim, olha, eu quero aplicar para essa universidade, mais 2 privadas. A Gizma vai fazer uma assessoria, se realmente, né? Às vezes o aluno não mandou bem durante o curso do Student Colleague, não tá indo bem não sei, no curso, né? Tem aluno que às vezes demora mais, tem aluno que não consegue se dedicar por outros fatores. A Gizmo faz uma assessoria, fala, olha, você tem certeza que você vai aplicar para essa universidade? A nota de corte é bem alta, né? Então vamos tentar aquela outra? Então a gente faz toda essa assessoria, a gente não sai aplicando para qualquer coisa, mas a gente ajuda em até 5 aplicações da universidade que o aluno quiser. Isso é bem importante a gente falar, que não é porque é gratuito que você pode entrar em qualquer universidade, né, pessoal? Assim como no Brasil, existe uma seleção, não tem um vestibular como tem no Brasil, mas existe uma seleção, uma análise de currículo, né, uma análise da performance do aluno durante a preparação. Então, isso é muito importante, né? A gente não consegue garantir que você vai entrar naquela que você quer, porque óbvio que existe a autonomia da própria universidade para avaliar se você vai entrar ou não. Mas se você não entrar na que você quer, tem muitas outras opções aí na Alemanha, né? Isso é. Exatamente. E a Gizmo ajuda até em ensaios de entrevista, tá, Isa? Porque lá tem esses ensaios, tem essas entrevistas. Igual a gente vê em filme americano, que você tem que fazer Uhum. entrevista com o diretor do curso, na Alemanha também tem. E a Gizmo faz todo um treinamento para o aluno. Ela prepara o aluno. O aluno, a nossa taxa de aceite é de quase 80%, não é mais, é quase 80%. Então, isso dá para os alunos terem uma ideia de que eles não chegam despreparados. Ótimo. E você citou também uma coisa muito interessante que é com relação ao visto e a assessoria da Gizmo com relação a isso. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Também é uma grande diferença com relação ao Canadá. Né? Para quem quer vir fazer um college no Canadá, tem que aplicar o visto já no Brasil, ou se a pessoa está aqui por algum motivo, vai começar o curso depois que aplicar o visto de estudante. Né? Enquanto na Alemanha você pega e embarca e vai para a Alemanha, né? O brasileiro não precisa de visto para ficar lá durante até 90 dias e chegando lá, a Gizma vai dar todo esse suporte com relação ao visto. É isso mesmo. Pessoal, o Brasil é um dos 3 países somente que tem a isenção do visto para a Alemanha. São pouquíssimos ao redor do mundo, eu não tenho agora de cabeça quantos são, mas são pouquíssimos. Para que vocês saibam, na América Latina, somente Honduras, El Salvador e Brasil têm essa isenção de visto. E nós não mandamos tanto brasileiros quanto o México manda, por exemplo, sendo que eles precisam de visto. Né? Então, acredito que seja realmente só falta de informação para que vocês vejam que a Alemanha é um excelente destino. Então, como que funciona? Vocês embarcam com o visto de turista e se vocês forem fazer um curso com mais de 90 dias, precisa do visto de estudante e a Gizmo ajuda em todo esse processo. E para brasileiro que tem passaporte europeu, que é muito comum, não europeu, tá, pessoal? Da União Europeia, de países que formam a União Europeia, vocês têm ainda muito mais vantagens dentro da Alemanha. Então, assim, não é só o brasileiro que tem a vantagem. Hoje, um brasileiro com passaporte europeu tem o dobro de vantagens. Então, a gente nem entende porque não tá Uhum. cheio de brasileiro lá da Alemanha, porque é muito mais fácil que outros países, Canadá, Estados Unidos e UK, e a gente vê brasileiros se estapeando para conseguir o visto para o Canadá ou para esses outros países, sendo que a Alemanha está lá esperando com um déficit absurdo de mão de obra e não tem tanta demanda assim entrando no país. Então é bem interessante mesmo esse caso. Então, vamos só recapitular, então.
Se você quiser ir para a Alemanha, é só basicamente aguardar um pouco a pandemia melhorar e embarcar e chegar na Alemanha e começar a sua preparação e fazer toda a sua aplicação por lá, né? Como Digo é que mais, Isa, não precisa esperar a é, pandemia acabar, porque está aberta para brasileiros. Então, você pode ir em qualquer momento. Isso é o mais impressionante ainda. eu ia até falar, eu ia até me autocorrigir, né? Isso é muito importante, a gente falou na live ontem, então a Alemanha está aberta para os estudantes, não está Uhum. aberto, se eu não me engano, para turista, né? Mas se Sim, você e chega pro lá com a working carta holiday da também. instituição, aí você vai chegar lá e você vai conseguir entrar no país e já vai começar a sua preparação. Se não quiser, tem toda a parte online também à sua disposição, né? Vamos falar um pouquinho então agora, Cá, sobre os cursos da Gizma Business School mesmo, né? Que são os cursos que são em inglês, né? Que os estudantes podem estudar 100% em inglês. Né? Quais que são os pré-requisitos para esses cursos? Ótimo. Dentro da a Guisma, nesse caso, a gente tem alguns cursos nossos também de Master e Bacharelado, mas a Guisma também funciona como um hub, assim. Então, dentro da Guisma tem Arden, que é o que a Priscila conversou com vocês ontem, Uhum. tem a Grenoble, que é uma universidade francesa, tem a ULaw e a Kingston, que são excelentes universidades britânicas. Essas instituições atuam dentro da Guisma. Então, se eu for fazer um MBA de Marketing Management, é que eu não tenho todos em mente decorado, obviamente, mas eu acredito que a Grenoble ofereça um curso de Marketing Management. Eu vou sair com um certificado, com diploma de uma universidade francesa. Então, além de tudo, tem essas vantagens. E essas instituições atuam dentro do nosso campus de Berlim e oferecem para os alunos os programas em inglês. Tá? Então, eu quero fazer o meu bacharelado de ciências de dados, ciência da computação. Ele pode fazer dentro do Daguesmo em Berlim e sair com diploma de uma outra instituição. Essa é uma outra vantagem. Em inglês, tá? 100% inglês. E durante esse período, o aluno pode trabalhar desde o primeiro momento. Ele tira o visto, né, desde o primeiro momento, assim que ele tirar o visto. Ele tira o visto chegando no país, ele já pode trabalhar. Lembrando que, além dessas vantagens, ele ainda ganha da Gizma o primeiro nível gratuito de alemão. Então, a gente não quer que aconteça, como eu citei para vocês, alunos que chegam, fazem tudo em inglês e vão embora. A gente gostaria que eles tivessem um contato com o alemão, mesmo escolhendo o programa em inglês. Então, a gente dá para eles de presente o nosso primeiro nível, que são 9 semanas, gratuitamente de alemão. Lógico que não é obrigado, mas se eles quiserem fazer, eles não vão pagar nada por isso. Excelente. E como é que, como precisa ser o estudante genuíno da Alemanha? Né? Você acredita que seria um estudante que já tem uma graduação no Brasil e está em busca de um mestrado, um doutorado, ou pode ser ou uma pós, né? Ou um estudante que acabou de sair mesmo do colégio e quer uma graduação? Boa, a gente tem a maioria dos estudantes mais novos, eles acabam indo para Berlim também, mas muito vão para Hannover. Ah, inclusive, esqueci de comentar, nós temos campus em Berlim e Hannover. A diferença é que Berlim pode trabalhar, Hannover não, tá? Tirando toda a diferença geográfica, a principal diferença burocrática é essa. Então, os alunos mais novos, que os pais estão custeando, geralmente eles vão para Hannover, porque não estão preocupados com o trabalho, é uma cidade menor, então eles acabam indo para lá. Agora, perfil de aluno da Gizma é muito distinto, assim, né? Uhum. Então, a maioria, muitos vão, independente da idade, vão para preparatório mesmo, para estudar numa universidade alemã, mas o nosso público de ensino superior em inglês, a maioria é adulto, acima dos 28 anos, acima dos 30 anos. Mas dentro do preparatório em alemão, e a gente tem desde aluno que nem terminou o ensino médio e já está matriculado, até pessoas de 50 anos que quer migrar para lá e quer fazer todo esse preparatório. Porque já pode levar a família desde o primeiro momento, né, Isa? Então, quanto Isso, mais tempo de oportunidade na Alemanha, melhor eles querem. isso é Qual, uma qual o coisa que a programa que dá gente. mais? Alô? Pode falar. Não, pode falar, só estava complementando a ideia que você ia dizer mesmo. Não, eu ia entrar agora, como você citou, com essa parte de imigração.
né, Uhum. a gente conversar um pouquinho sobre essas oportunidades, né, do brasileiro após o curso, né, porque tem muita gente que procura o curso como uma válvula de escape, né, o que eu preciso para mudar de país? Ah, eu preciso fazer um curso, então eu uso essa porta de entrada, Sim. né. Como são as oportunidades para os brasileiros após o curso, né, na Alemanha? Olha, para que o pessoal saiba, quando você chega na Alemanha e tira o visto de estudante, a partir da virada do ano em Berlim, né? Então, um exemplo, se eu chego em janeiro, eu só vou poder trabalhar no outro janeiro. Então, os brasileiros têm a oportunidade de trabalhar em Berlim mesmo durante o curso de alemão. Eu estou falando muito de Canadá, porque eu e a Isa, como o público dela é muito Canadá, a Uhum, gente estava tentando fazer um comparativo para que abra a mente de vocês mesmo para outros destinos. Então, no caso do Canadá, você só pode trabalhar a partir do college. E na Alemanha, não, você pode trabalhar desde o seu ensino do idioma. Chegou no Student Colleague, que é uma parte do Foundation, que faz parte ali da preparação, depende da região que o aluno vai fazer. Algumas regiões podem trabalhar, outras não. Na universidade, ele pode trabalhar, tá? Ele tem no país inteiro, ele pode trabalhar part-time. E daí, depois da faculdade, quais são as oportunidades que você diz? Primeiro que ele tem o direito, independente se ele estudou numa escola privada ou pública, lá na Alemanha, de ficar até 18 meses trabalhando full-time no país. Tá? E daí, por que que eu disse tudo isso que está fora do contexto? Porque você pensa, ele estudou um ano alemão, estudou um ano do preparatório, estudou mais dois, 3 anos de faculdade. Então, ele já fala alemão. Então, ele fala inglês e o alemão e é formado na Alemanha. Então, abre uhum, muitas portas para ele lá. E a Berlim, falando especificamente, em número de startups, só perde para Londres. Tá? Então, tem uhum. muito emprego. Como eu disse, a demanda de emprego lá profissional é enorme, tanto é que eles nem fecham as fronteiras para a gente, porque eles precisam. Tem agora a Tesla que está abrindo lá. A Alemanha ganhou de país mais tecnológico do mundo. Então, a gente está falando de um país de oportunidade. Não posso garantir, tá? Vai lá Uhum. fazer engenharia que eu te garanto um emprego na Google. Não posso garantir, mas você vai estar no lugar onde tudo acontece, onde todos precisam de demanda. Então, a chance de você conseguir um emprego e construir uma carreira é bem grande. Legal. Então, vamos falar que se você quiser, então, você é casado, quer ir com a sua família, né, quer ir Sim, com o seu cônjuge, filhos, né, o Canadá está aberto para isso a partir do momento que você entra aí no college, né, ou na universidade, no ensino superior, né. Então, você tem o direito a trabalho part-time enquanto você estuda, né, o estudante como aplicante principal, né? E o cônjuge também tem o direito de trabalhar e os filhos também têm o direito, os filhos de idade escolar, né? Tem a escola gratuita, né? Assim como é muito parecido aqui com o Canadá. A vantagem da Alemanha com relação ao Canadá é o processo de visto muito mais simplificado, né? exatamente. Bem mais. E bem mais É. simples também de se conseguir. A burocracia é bem menor. E, gente, não estou falando mal do Canadá, tá? É só para dar um norte para vocês. Trabalhei muito com o Canadá, amo o Canadá, moraria no Canadá. É só para dar um norte mesmo. A gente compara só para, como a Ká mesmo disse, né? Como a gente tem muito contato com o Canadá e os nossos clientes geralmente são muito bem informados do Canadá, às vezes a Uhum. gente só não está enxergando outras possibilidades, né? Então, comparar é bom, né? E a gente nunca Com está falando certeza. mal do Canadá, tanto que eu moro aqui e gosto daqui também, É, né? E o perfil, gente, sempre tem o perfil certo, né? Às vezes, por mais vantagens sim, que falou tem o tudo. Canadá, a Alemanha é o seu lugar, né? Sim, Então, vai muito de perfil mesmo, né? falou É, tudo. É. e a dupla cidadania europeia não te ajuda em nada aqui no Canadá, e se você está na Europa, você Nossa, tem ajuda muito, muito. muitas Não precisa vantagens. do visto, você só vai, trabalha, estuda, você não tem que dar satisfação para ninguém. Ah, e uma vantagem, daí eu não comparo só com o Canadá, vou comparar também com Irlanda, por exemplo. Estados Unidos também, que eu já morei lá, eu posso dizer. É, quando por exemplo, eu quero trabalhar nos Estados Unidos.
O contratante tem que provar para o governo que não tem nenhum americano que faça aquilo que você vai Uhum. fazer e por isso vão te contratar. Vou além. Na Irlanda, eles têm que provar que não tem nenhum irlandês, mais nenhum europeu que faça aquele trabalho para que então eles possam te contratar. É por isso que a gente vê tanto latino, tanto asiático, tanto qualquer outra é, nacionalidade trabalhando no que a gente chama de subempregos, que eu não gosto de chamar assim, mas de subemprego nos outros países, porque a burocracia para se conseguir um emprego formal, um emprego, né, de uma categoria maior, é muito grande. Na Alemanha, não, Isa. Se eu sou um contratante, tenho uma startup, eu falo, gostei de você, vejo você passando na rua. Gostei de você, vem trabalhar comigo? Ninguém pode me proibir de contratar. O governo não tem essa burocracia, tá? Então, se eu tiver um alemão engenheiro e eu quiser te contratar como engenheira, você sendo brasileira, a empresa é minha, eu faço essa contratação. Então, Isso isso é isso também aí. facilita. A gente tem a Betina, que trabalha na Expatrio, que é uma startup que ajuda todo mundo com o processo de conta bloqueada. Ela é brasileira, a startup ela só fala inglês, não precisa do alemão, e ela é brasileira, ela não precisou competir com nenhum alemão para conseguir esse emprego. Então é bem interessante porque a gente tem vários exemplos, né? Temos professores brasileiros na Arden, que é uma universidade britânica que atua dentro da Alemanha, então isso mostra, a gente tem exemplos para falar, que realmente não é só no papel, isso acontece na prática também. E é muito, Uhum. muito legal. Isso é muito importante, então, as pessoas entenderem que a Alemanha está realmente aberta e precisando da mão de obra, né? Sim, Então, não é porque você não fala alemão que você não vai ter oportunidade, mas se você souber falar alemão ou se empenhar, vai ser sempre melhor para você, né? exatamente. E se você está em busca de um emprego, realmente, uma colocação no seu trabalho, né, no seu cargo, até um cargo superior, na Alemanha, as suas chances são muito grandes, por isso que a Camila acabou de explicar para nós, né? Sim. A, o governo alemão ele não exige então que as pessoas, que a empresa prove que não conseguiu ninguém e por isso que ela precisa de você. Isso é muito legal, eu não sabia, acabei de aprender uma coisa Não, nova aqui na live. sim. E você falou uma coisa sobre conta bloqueada que a gente não comentou hoje, a gente comentou na live ontem, se eu não me engano, mas vamos falar um pouquinho só sobre isso, né? Então, o que é essa conta bloqueada? O que que o aplicante vai precisar provar para o governo alemão para aplicar para esse visto de estudante? Dos requisitos da Alemanha, uma das poucas coisas que eles pegam no pé é que você comprove que você tem, né, o famoso cacique para se manter no país. E como que eles fazem isso? Em alguns casos, eles aceitam que, principalmente pessoas mais novas, que o pai ou que um responsável apresente 6 extratos bancários com um determinado valor, que eu já vou explicar. Mas para a maioria das pessoas, e acontece deles pararem o processo e falar, não, você tem já 50 anos, não é seu pai que está pagando para você, vamos lá com a conta bloqueada. Então, por isso que a gente foca Uhum, bastante em explicar o que é essa conta. Essa conta você vai abrir, não é você sozinho, tá? Tem uma empresa que a gente indica, eles abrem uma conta para você num banco alemão que tem a autorização para fazer isso. E você tem que colocar nessa conta 861 euros por mês que você vai ficar na Alemanha, ou no máximo um ano. Então, eu sou estudante de 6 meses. Eu vou colocar 861 vezes 6. Eu vou ficar 10 anos estudando. Já comprei um curso de medicina com uhum, 2 pós. Você tem que pôr 861 vezes 12, que é o máximo, um ano, que dá 10.332 euros, tá? Então, é no máximo esse valor que você vai colocar. Essa empresa te ajuda a colocar numa conta bloqueada e você recebe um cartão. Com esse cartão, você pode sacar no máximo 861 euros por mês, que é o que o governo alemão entende que é o que você precisa para viver, independente se é em Berlim, tá? Pasme, é o custo de uhum. vida em Berlim, baixíssimo. Não posso falar que é a capital, mas barato, porque é em euro, e temos outros países com moedas menores na Europa, mas é um custo de vida absurdamente barato para uma capital. E daí é isso, a conta bloqueada, gente. É um dos requisitos de ter o visto, né? Se eu não me engano, outros países têm também, Austrália, Estados Unidos, Canadá,
não sei a quantia atualmente, mas na Alemanha é isso. Você precisa abrir uma conta, você já abre aqui do Brasil mesmo, com esse valor de 10.332 euros, que você vai. Não é meu esse dinheiro, não é do governo, não é da Gizma, é teu, mas você vai ter um limite de saque por mês. Você não pode sacar tudo de uma vez. Porque a Alemanha quer, grosseiramente falando, se nada der certo para esse filho de Deus, de fome ele não vai De morrer fome ele nesse não país. morre. De fome ele não morre. Isso é muito importante a gente comentar, porque não é porque você tem o visto de trabalho, né, que o governo ele é responsável por você a partir do momento que você pisa no país, né? Então ele quer garantir de que se você não conseguir um trabalho ou se você não quiser trabalhar, né, você vai conseguir se manter ali, Sim, né? E você vai exatamente. conseguir comer, pagar o seu teto, né? Talvez não sair viajando, Exatamente. né? Vou passar final de semana em Paris com $800, 800 euros por mês, mas pelo menos ali a sua continha básica por mês você vai conseguir se manter, né? Isa, quanto é um mês de aluguel num apartamento compartilhado, num quarto individual no Canadá atualmente? Ah, é uma tristeza, né? Hoje você vai pagar num quarto em Toronto, né, no centro de Toronto, em torno de 700 a $900 por mês, Hum, né? E para você ficar um quarto só seu, individual, você vai pagar uns 1.600, Gente, eu 1.800. ouvi falar que é esse preço em euro na Irlanda. Eu fiz esses dias aí uma acomodação para uma aluna em Berlim, ou Hanover, Berlim. Um apartamento compartilhado, é 20 minutinhos da escola, mais um quarto individual, ela vai pagar menos de 550 por mês, euros. É extremamente barato. Então, quando eu falo esses 861 euros, dá para você comer e morar, tá, gente? Não dá para você ir lá comprar Michael Kors e um MacBook por mês, por semana, mas dá para você comer e morar. É o que você precisa. E depois você pode começar a trabalhar part-time e conseguir fazer uma grana também. Então, realmente tem muita facilidade na, na Alemanha, né? É. Eu acho que é bom a gente falar que o custo de vida, né, o mais caro é o aluguel, né, nesses países, geralmente. Então, depois que você pagou o aluguel, Se sobrar geralmente, livre, é lucro. mercado é barato, né, então o custo de vida, eu brinquei com relação a você viajar para Paris, mas você tem essa mobilidade quando a gente fala de Europa, né, você tá muito mais próximo de ir para a França do que às vezes de viajar dentro do próprio Brasil, né? Então você tem essa multiculturalidade, você tem essa opção de viver muitas coisas diferentes, né? Estando num país que está aberto para o resto do continente inteiro. Exatamente. E tirando o custo de vida de várias outras coisas, né? Um exemplo, o custo de vida de Hanover, que é uma cidade com um pouco mais de 300, 400 mil habitantes, fica por volta, chutando aí, de 750 a 1.150, que a gente fala, que é o custo de vida básico e o custo de vida com algumas regalias. Berlim fica 100 euros a mais. Por que essa diferença? É tudo histórico, tá, pessoal? Lógico que eu não vou emendar esse papo, mas é tudo por conta do Muro de Berlim mesmo, que tinha a parte oriental e ocidental, também transferindo de uma maneira bem direta, pobre e rico. Quando caiu o muro, eles precisaram igualar para que não tivesse, né, um choque muito grande, e foi então que o custo de vida da cidade ficou absurdamente baixo comparado a outras capitais europeias. Então, eu falo sempre que assusta quando eu fico falando, a Alemanha é a maior potência econômica da Europa, a quarta maior do mundo, subiu uma, durante a pandemia, inclusive, né? Eles só ganharam aí. E as pessoas se assustam, nossa, eu vou pagar muito para morar lá. E não, né? É um custo de vida infinitamente barato. Uma demanda profissional incrível. Então, vale muito a pena. Então, a gente está chegando, vamos falar assim, quase no finalzinho da nossa live, mas vamos só recapitular algumas coisas que a gente falou aí, né? Então, a primeira coisa é que a Alemanha está aberta para os estudantes, né? Então, se quiser iniciar o curso amanhã, semana que vem, a gente já pode mandar a matrícula aí para a Camila e o estudante pode embarcar, né? Exatamente.
Vai precisar levar um testezinho PCR negativo, ficar de quarentena uns 10 dias, mas está liberada a entrada sem maiores burocracias. E se você não quiser ficar no Brasil, quer iniciar o seu processo de preparação de alemão para entrar numa universidade gratuita, a gente pode começar também aqui da sua casa. Tem uma pergunta aqui com relação a programa de Work Holiday que nós não falamos. A gente pode falar um pouquinho? Porque acho que dá tempo, né? Então a pergunta é: quero em 2022 pelo programa de Work Holiday? Preciso ir em 2021 para poder trabalhar ou isso é só para o caso universitário? Tá. Eu vou responder isso rapidinho e a Kátia fala sobre o Work Holiday. Então, para você poder trabalhar, que é essa virada de ano que a Camila comentou, é quando você está estudando o idioma, né? E você... Thaisa, deixa claro, porque no curso de idioma não pode, só o idioma para a preparação universitária. Então deixa a Camila responder aí, Camila. Não, imagina, pode responder. É só porque depois o pessoal de procura falou: eu quero fazer 2 meses de alemão e trabalhar em Berlim. E isso não é possível, é só o curso de idiomas que dá como preparatório universitário. Tá? Então isso é bem importante a gente falar, então. É só para quem está fazendo o preparatório para a universidade que vai poder trabalhar na virada do ano. Então a pessoa tem que estar lá antes, né? Para fazer todo o processo de visto, estar com o visto na virada do ano, em janeiro vai poder começar a trabalhar. Sim. O que acontece, Isa, o pessoal lá até do departamento de visto fala que precisa estar em aula e dar entrada no visto no ano anterior. E o visto pode sair no ano seguinte. Só que isso depende muito da imigração. A imigração daí pode dar um visto de estudante sem permissão de trabalho. Então a gente pede que ele chegue no máximo até outubro para ter o visto em mãos e não ter nenhum problema com a imigração e ter a permissão de trabalho no ano seguinte. Tá? Legal. Então agora vamos falar um pouquinho sobre Work Holiday. Por favor. Tá. Pessoal, Working Holiday também o Brasil é um dos poucos países que tem essa oportunidade. São só 1.000 vagas por ano e a gente não lota todas, tá? É uma vantagem da Alemanha que ela oferece para o brasileiro uma vez na vida, que você, entre 18 e 30 anos, pode trabalhar 1 ano na Alemanha enquanto estuda alemão. Para fazer esse programa, você precisa contratar no mínimo 4 meses de curso conosco. Você vai estudar pelo menos, lógico que pode estudar mais, 4 meses de alemão e trabalhar durante o ano todo. Tá? Você pode, a partir do momento que você chega no país, tá? Então, quem perguntou foi o Danilo. Danilo, se você chegar em janeiro, você já vai poder trabalhar desde o seu primeiro dia. Por quê? Porque esse é o único programa que o visto é tirado do Brasil. Então, você já vai chegar com o visto em mãos. Se você quer em 2022, maravilha. Faltando aí mais ou menos uns 3 meses para a sua data de embarque, você dá entrada no seu visto, tá? Outra vantagem, a Gizma tem um centro de carreiras por conta daquelas empresas parceiras que eu disse. Então, além de você trabalhar num emprego remunerado, seja o que for, seja desde um hotel até uma startup, a gente oferece a oportunidade de 3 entrevistas de emprego para um estágio não remunerado. Curto, tá, Isa? De 4 a 6 semanas. E não remunerado. Mas para que garanta que você tenha uma experiência local, numa empresa local. Então, você vai pode fazer entrevista numa ONG, ou você pode dar sorte de fazer entrevista na BMW, a gente nunca sabe. Mas é só para que a gente ofereça ao aluno a oportunidade de ter ali uma experiência numa empresa local. Não é garantido, o que a gente garante são as 3 entrevistas. Mas tudo depende de como o aluno sai, né, nessa entrevista. Mas é isso, é um super programa do 18 aos 30 anos, que você pode ficar 1 ano na Alemanha estudando e trabalhando e ganhando dinheiro. Isso é muito importante, então, a gente falar que tem essa limitação de idade, né? Então, de 18 a 30 anos, uma vez só na sua vida. Então, se você já fez esse programa no passado, você não pode fazer de novo. Né? E você precisa adquirir o curso de alemão aí e a gente consegue ajudar vocês com a Gizma a conseguir isso, né? Então, a gente voltou a falar sobre Work Holiday, né? Mas vamos só falar da nossa recapitulação da live. Então, se você quiser estudar gratuitamente na Alemanha, nas universidades, você tendo o alemão nível suficiente,
a gente consegue te ajudar com essa preparação junto à Gizma, Sim, né? E se você quiser um curso superior 100% em inglês, também a gente tem essa disponibilidade junto à Gizma e junto aos tem outros também. parceiros da GUS. Exatamente. E acontece lá em Berlim ou em Hanover também. Falamos do visto, da facilidade de imigração, da demanda profissional, que é muito grande por conta do controle de natalidade que o pessoal, né, o próprio alemão fez por conta, porque lá não tem nenhuma lei muito grande, mas eles têm esse controle absurdo, então eles precisam de demanda. Realmente, Isa, é um destino que eu não conhecia antes de trabalhar, né? Eu era bem focada em Canadá, Estados Unidos, e hoje eu vejo que é por falta de conhecimento mesmo que o brasileiro não está lá. Eu tenho vários amigos, assim, conhecidos, que depois que eu comecei a trabalhar com a Alemanha, falou, não, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, porque tem a facilidade. Hoje eu lembro, nossa, fulano foi morar na Alemanha, nossa, fulana tá lá na Alemanha. E hoje eu entendo, né? Antes eu falava, por que Alemanha? E hoje eu entendo, poxa, que sorte que alguém falou sobre a Alemanha para essa pessoa, É porque a verdade. facilidade é realmente grande. Então, se você está escutando essa live sem ser live, né? Vendo depois a gravação, quiser mandar dúvidas, manda, eu me comunico com a Camila e a gente responde as suas dúvidas também. Quiser marcar a consultoria 100% gratuita, para a gente entender também se a Alemanha é a melhor opção para você, se é outro destino. É só entrar no nosso site, então www.challengeintercâmbio.com/consultoria, marca um horário com a gente. E a gente está super à disposição, tanto para a Alemanha, com a Gizma, quanto para os outros parceiros nossos com a GUS, quanto qualquer outro destino, Canadá, Austrália, Irlanda. Então, a gente tem uma opção muito boa para você, com certeza. Exatamente. Pessoal, se alguém mandar alguma mensagem que geralmente tem no Instagram da Gizma, depois dessa live, só diz que vocês viram no Instagram da Challenge para a gente saber direcionar direitinho depois para eles, tá bom? Tá bom. Muito obrigada de novo, Ká. Isa, E a muito, muito gente. obrigada. Muito bom te ver e estar aqui com você. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Valeu, galera. Boa noite, até mais.